Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conectados conosco hoje, mais um episódio de Histórias e Conexões com Elas. E eu tenho certeza que na noite de hoje todos daqui sairão transformados. E essa transformação, ela vai ser de dentro para fora. Por que eu posso dizer transformação? Afinal de contas, informação é saúde, informação é cuidado. E o convidado de hoje ele é mais que especial, porque ele está transformando a minha vida. Todo mundo que me encontra sempre me pergunta, né? Eu sempre sou uma pessoa com muita energia, mas agora a minha energia ela tem uma fonte. A minha energia ela tem informação e ela tem cuidado. Então, no episódio de hoje, uma pessoa muito especial está aqui hoje, Charles Araújo, ao qual ele é nutricionista, e não só nutricionista, a gente vai bater um papo muito interessante sobre vários temas. Charles, eu quero começar o programa de hoje te agradecendo a presença. Eu sei que a sua agenda não é fácil, afinal de contas você se desdobra aí entre 2 estados, entre vários clientes, e é uma honra ter você aqui conosco nessa noite. Então, para a gente começar, para a gente quebrar esse gelo aí, eu queria que você falasse um pouquinho, quem que é o Charles? Primeiro, obrigado pela gentileza, a energia aqui tá incrível, gente, que palavras belas dessa pessoa que entrou na minha vida também. Sim. E Deus não une pessoas, né? Une propósitos. E hoje a gente está aqui compartilhando conhecimento com vocês. É uma honra. E você tinha me perguntado... Quem que é o Charles? Para quem ainda não conhece. Olha que muita gente já conhece. Ó, Tiago com Charles, gente da Tiales. Olha! Olha, é uma pergunta bem bacana, né? Quem somos nós? Uhum. Eu sou uma pessoa alegre e eu tenho muito prazer em levar saúde de verdade para as pessoas. E só por isso, hoje eu estou aqui e a gente está podendo compartilhar mais ainda essa alegria, essa saúde com vocês. Olha que bom. E trazendo um pouquinho para vocês quem que é o Charles e como que ele está transformando a minha vida, há muito tempo eu já pratico atividade física e sempre tive algumas dúvidas, né? Sobre como ter uma melhor performance, sobre como chegar no meu objetivo. Afinal de contas, a gente já trouxe aqui alguns episódios que vivemos uma era muito instantânea, ao qual as pessoas acham que tudo é produto de prateleira, que o que serve para mim serve para o outro. E o Charles vem transformando a minha vida por quê? Conhecimento. O conhecimento ele muda tudo. E o mais importante que é a gente se conhecer, né? E, Charles, eu queria te fazer uma pergunta, por quê? A gente investe em tanta coisa hoje em dia, né? A gente investe muitas vezes em estudo, a gente investe em roupas, a gente investe em várias coisas. Mas eu acredito que muita gente hoje não investe em saúde, né? Desde há muito tempo, minha mãe, minha avó sempre falava que a gente tem que investir em saúde, que a gente tem que investir na gente. E é um tema tão importante, porque a gente vê cada vez mais pessoas doentes, pessoas procurando muitas vezes respostas onde não deveriam. E eu queria saber a importância da gente investir em saúde e a importância do autoconhecimento, que você falasse um pouquinho pra gente. Bem bacana, porque a gente fala tanto hoje de investimento, né? Ganhar dinheiro, produzir mais e como eu produzo. Mas e aí? Quando você finalmente conquista tudo isso, tá lá com uma doença instalada, né? Sim. A primeira pergunta que é muito interessante, que eu gosto de começar com meus pacientes. Você tem plano de saúde? Tem. Quando é que você usa seu plano de saúde? Nossa, só quando eu preciso, quando eu tenho algum problema, vamos dizer assim. Agora não, tá? Abrindo parêntese aqui, como eu já sou uma pessoa transformada, eu lembro o primeiro ponto, eu uso meu plano de saúde para cuidado. Então, eu não vou procurar o médico só quando eu sinto alguma dor ou algum incômodo. Pelo contrário, eu trato a prevenção. Porque a Milena, nessa jornada, já trocou ali, mudou a cabeça dela e hoje a saúde ela trabalha com prevenção. Isso. No entanto, a grande maioria, muitos de vocês que estão em casa ou que estão escutando esse podcast, tem plano de doença, né? Só vai quando está doente ali no hospital, né? Ou vai se consultar no médico quando está doente. E quando a gente está trabalhando com prevenção, com longevidade, com health span, e o que é health span, galera? É você viver bastante, mas com qualidade. Essa é uma palavra que vai começar a crescer bastante, vocês vão escutar hoje no dia a dia de vocês, health span, porque a gente tem pessoas longevas, Sim. que tá aí com uns 80 anos e aí você vê aquela matéria, 80 anos, mas toma lá a Coca-Cola dela, o segredo dela é a pinguinha. Uhum. Gente, isso aqui é uma parcela muito pequena da população, uma porcentagem muito pequena. A grande maioria não está vivendo assim. Com certeza você conhece uma pessoa com 30 anos de idade, com algum problema, né? Cada vez mais não consegue ter mobilidade, está cansado, cabelo caindo, sem energia, fadigado.
aparentando uma idade muito mais avançada. Sim. Imagina com 80 anos essa pessoa. Não, e se tiver viva é sorte, né? Vamos dizer assim, literalmente, porque não está cuidando do bem mais importante, né? Eu sempre converso com o Charles e algo que me chamou muito a atenção, que é essa questão do cuidado. Afinal de contas, nosso corpo é uma máquina. E a gente cuida de tantas máquinas, e por que a gente não cuida dessa máquina aqui, desse presente que Deus nos deu? E que se a gente cuida, a gente vai viver muito tempo, né? Exato. E o que eu acredito que é muito importante, que você traz com bastante simplicidade, que foi o que me conectou muito a você, é, para que eu possa ter uma condição de vida saudável, eu não preciso mudar radicalmente. Primeiro é conhecer os meus hábitos alimentares e, a partir disso, aí construir uma jornada. E essa construção tem que ser uma construção passo a passo. Gente, eu posso dizer para vocês, o corpo muda, tudo muda. A gente começa a observar os alimentos, tudo ao nosso redor, de uma forma diferente. E o mais importante, sem ter aquele pensamento chato, né, Charles? E essa transformação que você propõe, eu lembro quando eu recebi a minha primeira bioimpedância, eu olhei e eu falei, meu Deus do céu, acho melhor fechar e jogar fora, né? Brincando. E ele, com todo o seu cuidado, me explicando quais eram os meus objetivos e o que eu poderia fazer para mudar. E eu queria que você falasse para todo mundo, porque as pessoas entram ali em uma rede social, jejum intermitente, está na moda. Eu vou lá, eu vou fazer porque a minha amiga fez, ela perdeu 10 quilos, então eu vou copiar o jejum intermitente. E você trouxe um tema muito importante, que é sobre o teste genético. Pouca gente sabe, é pouco divulgado, e o quanto ela é uma arma de autoconhecimento. Bem bacana. Quando a gente está falando dessa parte genética, hoje a gente está a vertente que é nutrição de precisão. Então é personalizar. Eu e a Milena somos 2 humanos, mas estamos vestidos diferentes, temos características diferentes, hábitos alimentares diferentes, histórias de vida diferentes. Por que que a tua estratégia alimentar vai ser igual à minha e vai ter que ter resultado? Cada um é de um jeito, e isso que é muito bacana. Quando a gente está pensando em personalizar, a gente tem que olhar várias coisas que estão ali influentes, desde como é que foi a tua gestação, como é que foi a tua história no começo de vida, quem eram seus pais naquele momento da fecundação, tudo isso interfere. Então, por exemplo, o jejum intermitente. Se a pessoa ela tem uma característica mais caçador, né? Então, ela tem genes que os ancestrais dela, né? Então, pensa, os nossos ancestrais mais caçadores, eles ficavam muito tempo sem se alimentar. Então, eles tinham o quê? Que trabalhar muito bem com longos períodos sem se alimentar. Então, ela é uma pessoa que consegue ficar longos períodos sem se alimentar. Agora, se você tem uma genética mais moderna, coletora, o que acontece? Tinha mais comida disponível, aí a pessoa já tem uma genética que ela se alimenta mais vezes ao dia. Então, se você propõe um jejum intermitente para uma pessoa com uma genética caçadora, ela está fadada a sofrer muito, porque a máquina é diferente. Nosso DNA ele é diferente. Então, esse hardware que a gente recebe, cada um tem um. Então, eu até gosto de falar com meus pacientes, né? Tem gente que tem uma Ferrari, e aí, imagina você ter uma Ferrari e querer andar com essa Ferrari num terreno de Uma estrada de chão, né? chão. Imagina. Não vai ter resultado. Uma 4x4 e aí você está andando em outro estabelecimento. Então, assim, tem que mudar, entendeu? Isso que é legal quando você trabalha com a personalização. Outra coisa que é muito interessante é treino. Eu vejo pessoas, às vezes, que treinam todo dia muito e pessoas que treinam pouco e querem se comparar. Não dá para se comparar. Isso que é muito legal. Outra coisa que ele mudou, gente, eu toda feliz ali, treinando 3 vezes por semana, me achando o máximo. Fiquei 4 meses sem passar por avaliação. Literalmente, ladeira abaixo. Então, né, esse conhecimento do que você quer, qual é o seu objetivo e qual é o objetivo, principalmente, cuidando da saúde. Afinal de contas, é uma manutenção, né? A gente faz manutenção de casa, de carro e de tudo, e a manutenção do nosso corpo. E o nosso autocuidado. Aqui, que momento que eu vou lembrar de fazer isso, né, Charles? Sim, e é muito importante, vocês viram que ela falou, ficou 4 meses ali, teoricamente fazendo as coisas certinhas, mas a gente precisa do quê? Indicadores de progresso. Isso. A partir do momento que você está fazendo igual com um carro, você precisa de tempos em tempos levar ele para manutenção, você precisa de tempos em tempos trocar ali o óleo. E com a gente, muitas vezes 2, 3 anos sem observar. A Milena, em 4 meses, teve algumas alterações, mas por trabalhar com a prevenção, a gente ajusta essa rota, porque
a gente não é estático, a gente vai mudando. Sim. Então, às vezes você está passando um período que está mais intenso no trabalho. Você pode, por exemplo, agora estamos no inverno, final do inverno. Inverno é uma estação onde, no hemisfério que a gente está, imagina, as plantas estão mais contraídas, tem uma energia ali, mas é uma energia mais para dentro. Nós, humanos, fazemos parte do planeta. Por que a gente também não vai estar assim? E eu observo muita gente se exigindo no inverno. Não, porque eu tenho que estar assim. Não, tá tudo bem. Você faz parte de um planeta. Então, até os alimentos que você vai consumir são diferentes. A maneira que seu corpo vai se comportar no período do inverno é diferente. Então, tá tudo bem acumular mais gordura. Pensa, o corpo naturalmente ele vai querer acumular mais gordura no inverno, porque para ele faz muito pouco tempo que a gente vive nessa vida moderna, né? Numa sociedade com alimentos disponíveis o tempo inteiro. A nossa genética ela não mudou, ela não entendeu que a gente está com esse monte de alimento. E chá é algo muito importante para a gente tomar no nosso dia a dia. Tanto para quem fala muito e para prover fitoquímicos, porque a gente está o tempo inteiro oxidando. Esses radicais livres que a gente passa o dia inteiro, chá é uma boa fonte para a gente estar podendo prevenir várias coisas. Inclusive, a gente está aqui com os chás. Hoje estamos muito chiques, tá? Como vocês podem ver, hoje tem chá. E além do chá, Charles, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da prevenção e sobre hábitos saudáveis, né? Muitas vezes a gente está ali no piloto automático, né? Um outro ponto que você trouxe que mudou radicalmente, né? Eu consumia muito café. E na minha cabeça, eu já tomava café sem açúcar, tá ótimo. Posso tomar café de manhã, posso tomar café à tarde. E quando você me trouxe o primeiro tema sobre chá, a minha primeira resposta foi não, né? Eu fui super resistente. E a partir disso eu já levei o conhecimento para várias pessoas, inclusive em casa, né? Marido, os filhos, próximo passo também entrarem nesse ponto. E eu queria que você trouxesse para a gente quais hábitos, né, a gente pode trazer para o nosso dia a dia para melhorar, porque o chá é um hábito super simples e que realmente eu sinto a diferença no meu corpo, eu sinto a diferença no meu dia a dia. E eu vou dizer para você, eu não sabia preparar o chá. E você me ensinou, eu fazia de qualquer jeito ali, e vai ser legal para a gente mostrar para todo mundo como que é. E ao mesmo tempo, tomar um chá. Olha que coisa boa. Muito bacana. Olha, bem bacana isso que você falou, né? Primeira coisa, gente, muitas pessoas pensam que para ser saudável é o que primeiro que você come. E é primeiro o teu estilo de vida. Então, ter prazer dos momentos. Então, ao preparar um chá com uma pessoa que você tem apreço, porque as nossas relações também nos influenciam, isto é muito importante para a gente não inflamar. Porque, por exemplo, a gente está aqui numa situação que a gente está conversando, passando informação para vocês. Isso está gerando um estresse no corpo. Tem gente que vai ter em maior grau, outros em menores. Mas isso está oxidando. Dependendo até da genética da pessoa, ela vai inflamar mais. Então, por isso que a gente provém os fitoquímicos, e tem que ser fitoquímicos diferentes ao longo do dia, para a gente poder fechar essa quantidade. Então, é muito interessante você andar com esses... Pode andar com saquinhos de chá na bolsa. Gente, fácil, porque muitas vezes a gente fala o quê? Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. É o dia inteiro tomando café. Se você tem vários chás, por que não vamos tomar um chá? Né? Verdade. E é muito interessante porque você vai ter uma água quente, você tem, até quando você vai numa cafeteria, Sim, você tem água quente. Essas máquinas de café têm a opção de água quente, né? Exato. E aí você tem que fazer uma extração. Quando você está fazendo café, você está fazendo uma extração também. Sim. Mas os fitoquímicos, o que são? São os fitonutrientes. Então, são nutrientes oriundos das plantas. Eles são muito sensíveis. Então, quando você coloca água quente ali para extrair, então, por exemplo, você pegou ali o sachêzinho de chá. Prepara o seu junto aqui. Boa. Né? Vamos juntos. Vamos. Você vai ter água quente, você coloca o seu saquinho. E aí, pessoal, vocês usam a... Faz uma tampinha ali. A tampinha, né? Você pode usar o pires. E deixa um tempo, porque como eles são sensíveis com o oxigênio, eles vão embora, então eles ficam um tempo ali fazendo a extração. E isso vai preservar e você vai conseguir o quê? Extrair mais, você vai conseguir sentir o aroma. É muito importante, quando a gente vai consumir algo, primeiro, sentir o aroma. É, importantíssimo. Porque, gente, o nosso nariz, eles têm vários receptores. Isso vai fazer uma conversa com o nosso sistema nervoso central. É muito mais rápido a informação do nariz para o cérebro do que a do intestino para o cérebro. Então, você já está trabalhando isso, o estilo de vida. Então, eu vejo muitas pessoas preocupadas. Ai, o que eu vou comer para emagrecer? Chá emagrece? Gente,
O chá, ele é apenas algo concomitante, então ele vai fazer parte ali da tua rotina. Tem chás que eles vão influenciar alguns receptores que podem provocar um pouco ali, diminuir a saciedade, ou estimular mais o sono, ou deixar você mais alerta, porque a gente coloca tudo na mesma moeda, né? Café, café, Verdade. café, 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 café. E aí a gente vai tendo, ó, esses momentos diferentes. Você vê como as pessoas vão tomar álcool, não tem uma bebida preferida. Gente, começa também a trabalhar com chás, né? É algo tão simples, tem em todo lugar. É. E é libertador, tá? Eu, né, relembrando, eu fazia muita careta. E sempre achei que chá fosse tudo igual, né? Ah, de manhã eu vou tomar tô nervosa, eu vou tomar um chá de camomila. Ali ao meio-dia eu vou tomar um chá de hortelã, eu vou repetir. Então é importante a gente ter o conhecimento, porque eu sei qual é o benefício daquele chá que eu tô tomando. Qual é a sensação, o aroma, eu também sou muito de aroma. Então se não me agrada ou se me agrada para o meu paladar. E outra coisa também que eu acredito que o chá contribuiu muito bem, Charles, principalmente para mim, que é a questão da ingestão de água, né? Eu sinto, né? Naturalmente, quando está mais calor, a gente consome mais água. Agora, nessa época que está mais fria, aí parece que o nosso corpo precisa sentir a necessidade de se tomar água, né? Outra coisa que você mudou. Milena acorda e toma 2 copos de água. Falei para ele, impossível, não consigo tomar água de manhã. E o meu organismo já tinha aquele bloqueio. E eu comecei a me permitir, né, a ingerir a água antes de manhã. E agora é engraçado que eu já começo a sentir falta. Olha como é que o nosso corpo é uma máquina extremamente inteligente e que a gente não precisa fazer tudo de forma abrupta. Eu sei o que está me beneficiando ou o que de repente não. E a partir daquilo ali eu vou mudando, né? Aquela rotina que não é aquela rotina chata, que pelo contrário, eu sei o que me potencializa e o que talvez ali de repente não me faça tão bem. Exato. E isso é muito importante quando a gente fala da ingestão de água. Pessoal, o nosso corpo está o tempo inteiro trabalhando. Sim. Então, por exemplo, ingerir água assim que acorda é um ato tão simples e de respeito com a gente, porque pensa, quando você está dormindo, você continua respirando, a respiração, entrando oxigênio, saindo CO2, está consumindo água. Você está fazendo um processo digestório, está indo água. Seu coração está batendo, está indo água. Seu cérebro está trabalhando, está indo água. A gente acorda desidratado. E quando o nosso corpo fala, estou com sede, gente, na verdade já está tocando um alarme muito... É um alerta que, tipo assim, quase uma bomba que já está ali para explodir, né? Exato. Então, a gente acorda, assim, desidratado. E é muito ruim para os nossos processos metabólicos. Por mais que aí, no começo, a pessoa está tão habituada a não se cuidar, né? Que aí ela fala, não, eu não consigo. Sempre que eu falo meus pacientes, vai tomar água sem acordar. Não, não dá. Toma um copo d'água, dá um tempo, 5, 10 minutos, toma outro. Porque aí você vai ver, isso é importante. Aí a pessoa está fadigada, tem muita gente que tem dor de cabeça, enxaqueca. A primeira coisa que você tomar água. Está mais preocupado em achar um remédio e não está tomando água, né? Então, é importante. Ó, depois de um tempinho, gente, cestinho, e aí já começa a desfrutar do chá. Inclusive... Depois de um tempo que está aqui, gente, vocês pegam e reservam. Ah, pode tirar? Olha aí, ó, esse eu não sabia, ó, tá fazendo errado, hein? Porque fica muito tempo extraindo ali os compostos dessa erva. E quando a gente tem muito tempo, começa a extrair coisas que a gente não quer. Cada erva, ela tem um tempo aí de extração, né? Então, um gengibre, você pode deixar aí 10, 14 minutos. Mas, por exemplo, um chá verde, 3 minutos já faz uma ótima extração. A hortelã, 5 minutos já faz uma ótima extração. E a gente ainda tem outro problema no Brasil, que a indústria do chá, ela é muito permissiva. Então, você vai olhar no mercado, tem vários chás. Sim. Mas quando você vai ler nos ingredientes lá, chá de camomila com mel. Gente, vai olhar lá se tem mel. Tem aroma de mel. Então, aqui, são chás alimentícios que a gente chama, né? Olha. Então, entender a procedência da erva também é muito importante. Isso é um caminho que a gente vai trilhando. Mas primeiro começa a usar chá, que aí você vai ficando igual com café. Você vai ficar selecionando, vai entendendo. Sim. Procedência que é muito importante. Olha, a gente vai tomar. Pena que vocês não podem sentir o aroma, mas tá incrível. E como o Charles bem falou, né? É a primeira impressão. Você sente o aroma, gosta e depois degusta. Olha quem tá falando, degustar chá, hein? E ela não Olha que gostava, mudança. tá, gente? Ela não... Quando eu falei de chá, quando eu a conheci, ela tinha uma garrafa de café na sala dela. Então, a primeira coisa, Milena, vamos diminuir, porque uma coisa que você falou logo no começo nosso bate-papo aqui.
de como a gente tem que ser simples para fazer as mudanças. Porque é a mesma coisa, a pessoa está numa velocidade de 200 por hora. Se você fizer uma curva muito fechada, vai voar. Verdade. Então, tem que ser de maneira ali educada, gentil, porque é uma gentileza com você, mas pouco a pouco. Então, não dá para fazer mudanças muito, muito grandes, mas você vai sentindo as melhores, você vai introduzindo. Nossa, eu super feliz quando ela começou a mandar. Olha o tanto de chá agora que eu estou comprando. Vira um hábito, você vai encontrando novos sabores, novas marcas. Gente, é muito bacana. Ô, Charles, uma dúvida que eu tenho. Quando a gente compra o chá, né? Lá fala do tempo de infusão. A gente respeita o que está ali? Geralmente quando eles dizem, deixa o chá infusionado por 3, 5 minutos. A gente pode seguir o que está ali? A grande maioria sim, porque uma das coisas que acontece nesses saquinhos é que às vezes não vem muito da erva. Então é muito legal depois que ou você vai começar a comprar de umas marcas que você vê que esse saquinho aqui ele tem bastante da erva, né? Agora, se você vai começar a prestar atenção nesses de mercado, que muitas vezes tem pouca erva ali, às vezes tem que colocar 2 chás para poder... Pelo menos sentir o cheiro ali ou o sabor, né? Para poder fazer uma boa extração. Então, quando você vai passando o tempo, você já vai percebendo, né? Nossa, esse daqui veio bastante da erva. Uma coisa interessante, tem saquinhos de chás que eles têm partículas de plástico. Então, dependendo da marca, é importante você cortar, tirar do saquinho, colocar ali para fazer infusão sozinho. Olha. Porque hoje a gente sabe que a contaminação de microplástico ela é bem grande. Né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com a origem. Por isso, é importante a gente olhar a qualidade daquilo que a gente está consumindo. Isso também tem a ver com longevidade, né? Poxa, eu estou comprando mais barato, mas realmente está me trazendo benefícios? Essa ia ser minha próxima pergunta. Como a gente já vem falando aqui que a informação ela muda, quando você começa a entender um pouco, isso te ajuda demais quando você vai consumir os alimentos, né? E muitas vezes, quando a gente não tem informação, você vai, vou comprar, por exemplo, um pão de forma. E aí você vai lá, olha a lista de ingredientes, nomes que eu não sei nem pronunciar. E aí você, muitas vezes, pela falta do conhecimento, vai lá e compra. Eu vou comprar esse porque custa X. E tem uma ali que, de repente, você lê no rótulo, tem 3 ingredientes e custa um pouco mais. Aí, o que você pensa? Não, eu vou comprar o mais barato. Mas isso, a longo prazo, vai te prejudicar, né? O quanto é importante a gente ler para saber o que você está levando para casa. Porque, muitas vezes, aquele barato, no fim, vai te custar muito, né? E a gente pesquisa o que é quem tem interesse, né? Porque muitas vezes você vai ali no mercado, já vai colocando tudo ali no seu carrinho, depois vai embora. E depois no dia a dia que você fala, nossa, eu tô sentindo, meu corpo tá um pouco diferente, eu tô consumindo tal item. Ou a questão da propaganda, né? Que a propaganda ela vem para ajudar, mas ela também vem para nos prejudicar. Porque parece que fica ali na nossa cabeça, a gente grava, não, eu só vou comprar tal marca. Mas por que você vai comprar tal marca? Porque toda hora eu tô vendo a propaganda. E aí você esquece de ler o que tá ali no rótulo da informação nutricional. E não é difícil, né? Eu aprendi, tá, gente? Mas eu não vou dar dica, porque é o especialista aqui que vai contar o que a gente pode levar em consideração, até porque, né, não temos formação, mas o que pode nos ajudar no dia a dia para escolher o alimento certo. Sim. Primeira coisa, tem que investir sim um tempo quando você vai no mercado para ler os ingredientes. É muito fácil realmente pegar a marca que você já conhece, que você julga que ela vai trazer o melhor produto para você, mas não necessariamente ela realmente vai te trazer. Tem marcas que você tem um apelo publicitário bem grande, que você coloca realmente essa marca ela é muito boa, e quando você vai ler os ingredientes, não é tudo isso. E aí a pessoa atribui, porque é caro. Gente, tem muito produto de marcas que não têm esse apelo publicitário, que são mais baratas, mas que exige que você pare para ler e ficar comparando. E muitas vezes a gente vai no mercado o quê? Com pressa, sempre compra a mesma coisa. Com fome, que é o perigo, ir no mercado com fome, porque você compra um monte de coisa e no final, muitas vezes, 80% que você está comprando é porque naquele momento você está com fome. Até o horário influencia. Então, por exemplo, você ir no mercado de manhã, depois do café da manhã, pensa, gente, você já dormiu, você está com a mente tranquilinha, tomou aquele café da manhã, foi no mercado, você vai de um jeito. Vai no mercado depois das 4 da tarde. Depois das 4 da tarde, seu corpo já começou a se preparar para dormir, então ele já degradou ali, pegou a serotonina para transformar em melatonina para você dormir. Então você já está ali mais desgostoso. O que você já quer? Você já quer chegar no mercado comprando chocolate. Olha, dica de ouro! Olha, eu nunca parei para pensar.
A gente já chega assim, né? Mais no... e aí se você não tem uma listinha de compra, pior ainda, porque você entra É igual sair pra guerra sem colete e a prova de bala, né? Você vai ali e só vai. Então, assim, você precisa se preparar, precisa... Gente, alimentação é planejamento. Cuidar de você precisa de planejamento. E o que eu mais observo são as pessoas assim, quando você fala, que eu não gosto do nome plano alimentar, eu gosto de estratégia, né? Estratégia, é verdade. Quando ele manda a estratégia. Então, assim, qual é a estratégia? Você tem que pensar qual é a sua estratégia do momento. Então, poxa, eu vou ao mercado no domingo, tal horário. Então, antes de ir, cadê a lista? Olha o que tem na sua geladeira. Eu tenho muitos pacientes que falam, não, eu vou no mercado, eu nem olho o que tem na geladeira. Olha. Aí encontra coisas que já comprou, que tá lá pedindo na geladeira, Sei. por não fazer isso. Outra coisa, aquele hábito de sempre comprar a mesma marca, colocando o que é o mais saudável. E às vezes eu tenho pacientes que pagam às vezes até mais caro num pão de forma, porque é mais fácil na vida dele. E tem pães de formas mais baratos ali. Outra coisa, uma pessoa que se planeja. Gente, compra batata doce, mandioquinha. Gente, isso também é um carboidrato, dá para substituir o pão também ali, né? As verduras, as hortaliças estão caras. Gente, acompanha então quais são as verduras e as frutas da estação, elas são mais baratas. Qual é o dia na sua cidade ou no teu mercado que é mais barato? Que é uma justificativa assim, das pessoas, né? Que é muito caro. A alimentação saudável é cara. Eu não vou ingerir tal alimento porque ele é caro. Mas é a questão do conhecimento e da informação. Eu posso substituir, não preciso ficar ali comendo a mesma coisa ou a mesma marca. Ou por que não fazer a substituição? E muita gente, no fim, quando eu converso sobre esse tema, eu falo que acaba sendo um pouco de preguiça. E aí essa preguiça, essa comodidade, gera essa preguiça que vai gerando essa carga na nossa máquina e a máquina vai ficando cada vez mais cansada. E aí quando você tem esse start, você fala, nossa, como a minha vida mudou. E aí a pessoa não lembra que ela mudou o seu hábito, que ela mudou a forma, né, de entender o seu dia. E muita gente, eu tinha essa dúvida, né, quando a gente começou a conversar. Eu, por exemplo, eu funciono melhor de manhã. E aí o Charles me explicou sobre a importância do sono, né? Eu cheguei a um período da minha vida que eu comecei a ter insônia, não sabia o motivo. E quando você me explicou, que eu achei fantástico, e é muito legal você trazer para todo mundo, que é a questão do bichinho da limpeza do nosso organismo, dos horários ao qual isso acontece. E quando você me explicou, eu juro para você, eu fiquei impactada, eu não tinha parado para pensar. E eu tenho uma meta pessoal que é dormir cada vez mais cedo para acordar mais cedo. Aí muita gente me chama de louca. Como assim você vai dormir às 21h30, às 20 horas? E eu já comecei a treinar a minha máquina. Por quê? 21 horas eu já estou começando a bocejar, parece que meu cérebro já entendeu. 10 horas, 10h30, eu já me sinto uma senhora com 95 anos. O meu corpo já está ali quase, né, pronto para dormir. Conta essa história para o pessoal, o quanto que é importante a gente se conhecer e fazer essa programação. E primeiro, não custa nada e não dói nada. Sim, não dói e é de graça. Que é ainda mais importante. Muitas pessoas me procuram, né, com a estratégia mirabolante para poder emagrecer, para ter resultado. E quando eu estou fazendo uma anamnese, a minha consulta aí dura 1h30, 2 horas, né? A gente vai conversando porque somos um todo. E esta mudança, quando a pessoa está falando ali, eu falo, mas espera aí, que horas você dorme? Quando você acorda, você lembra do seu sonho? Aí muitas pessoas não lembram o que sonham. Aí a gente tem que voltar ao quê? Começar a refletir que a gente é um resultado aí de uma evolução. Então, há quanto tempo que a gente vive com estímulos da luz elétrica? Gente, 100 e poucos anos. Nós somos uma espécie que tem 3 milhões de anos, mais ou menos. E esses 3 milhões de anos, menos esses 100, gente. Então, essa expressão genética, a gente foi criado fazendo o quê? Acordando quando o sol nasce e não dormir quando o sol se põe. Porque a gente é um animal que não tem garra, a gente tinha que se esconder. Então, a gente passou milhares de anos aí nesse processo. Então, o nosso DNA, ele não alterou nesses 100 e poucos anos. Eu tenho muitos pacientes que falam, não, porque eu sou noturno. Eu sou uma pessoa que durmo às 2 da manhã, durmo às 2 da manhã, acordo às 7 da manhã, não, que eu tô bem. Mas a conta vai vir. A fatura chega. A fatura chega. A gente está falando de investimento, né? Então, assim, voltando no tema inicial, esse investimento, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Se você não está dando pelo menos 6 horas para o seu corpo
de um sono pleno, porque o que acontece? Eu vejo pessoas que não sonham. O que acontece? Por que você precisa sonhar? Quando você sonha, isso quer dizer que seu corpo ele fez uma limpeza completa, porque você entrou no sono profundo. A gente tem 3 níveis de sono. Não vou ficar explicando aqui esses níveis agora, mas quando a gente sonha, a gente entrou nesse sono profundo. Hoje a gente tem várias ferramentas que ajudam. A gente tem o celular para poder, tem um anelzinho do Orion que também ajuda, para a gente poder começar a monitorar, entender, realmente estou dormindo? É igual as pessoas que tomam muitos estimulantes. Não, mas eu posso tomar um estimulante à noite, um energético, uma cafeína, eu durmo bem. Meu Deus do céu, Jesus. Dorme, eu pergunto, o que você sonhou? Não lembro. Então isso já é um sinal. Outra coisa da importância da higiene do sono. Os nossos funcionários da noite, nosso corpo ele tem funcionários. Então, nossos funcionários da manhã e da tarde, eles fazem muito bem digestão. Os nossos funcionários da noite, eles não fazem muito bem digestão. E muitas vezes a gente passou o dia inteiro não se alimentando corretamente, aí chega à noite, come um monte, né? E aí esses funcionários, eles não conseguem trabalhar bem com a digestão. E os nossos lixeiros noturnos, então à noite, passam os nossos lixeirinhos para poder limpar a gente. Se a gente se entupiu de comida, esses lixeiros eles não conseguem. Gente, imagina você todo dia na sua casa, pegando lá o lixo e não colocando lá na rua. O que acontece? Vai só acumulando. Fica... não tem nem como conviver dentro de casa, verdade. Né? Outra coisa, se você começa a colocar seu lixo lá para fora de casa e o lixeiro também não passa, o que acontece? Também começa a ficar insuportável. Sim. Então, a partir do momento que você começa a se alimentar mais de 10 da noite, dorme depois da meia-noite, os horários que esses lixeiros passam para te limpar, que são aí 3 turnos, você deixa o quê? Para um turno só. Não dá conta. E aí você vai acumulando radicais livres. Aí a pessoa acha normal, está com o cabelo caindo, está com a unha fraca, está fadigado o dia inteiro. E aí o que ela faz? Ela vai no salão, ela gasta rios de dinheiro no salão para deixar aquele cabelo dela bonito por uma semana, depois o cabelo tudo caindo. Eu fico às vezes no mercado, eu fico observando as pessoas. Aquele cabelo ralo. E aí a pessoa vai lá, sempre com escova, né? E com luzes para ver se disfarça. Gente, cabelo, ele sai de dentro. Olha. Se você não dá matéria-prima para esse cabelo... Como é que quer que ele cresça forte? Como é que saudável? Então, e as pessoas normalizam. Não é normal estar ajustado a uma sociedade extremamente doente. Não é normal. Você tem que se perguntar, nossa, eu estou fadigado o dia inteiro? Não é normal. Escolhas. Quando a gente fala de o que é ser saudável, é estilo de vida, tá dormindo bem, é escolha. Você vai ter que escolher começar a dormir mais cedo. Sim. Tem, inclusive, por exemplo, quando você faz um teste genético, se você tem uma tendência alta de ter doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer, Parkinson. Eu, por exemplo, eu tenho no meu teste genético. Então, tem um gene chamado APOE. Quem tem o E3, E4, 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 que é isso a gente faz na interpretação, tem uma chance maior. Então, tem que começar a cuidar mais dessa inflamação cerebral. São pessoas que elas precisam dormir antes das 10 da noite. Se ela quiser chegar aos 70, 80 anos e ter autonomia. Porque você quer estar o quê? Sarado aos 70, 80 anos, ou você quer que os seus netos possam falar para você, nossa, a avó é consciente. Com certeza, meus netos falando que eu estou ali presente, minha avó é lúcida, né? Olha. E as pessoas não estão trabalhando com prevenção. Por quê? Porque não sabe que tem isso, porque está todo dia deixando para dormir às 11 horas da noite, meia-noite. Então, assim, a partir do momento que você está personalizando, entendendo que é importante para você, que você tem uma genética mais sensível, você começa a ter escolhas. Com quem você convive. Sim. Adianta você estar com pessoas que não te agregam, que te sugam energia. E aí, muitas vezes, a pessoa está preocupada no quê? Achar o suplemento mágico. Com certeza. O alimento mágico. O remédio mágico. Mas não olha quem são as pessoas ao redor. O que você está fazendo de bem para você. Afinal, cuidar de você é um dever intransferível. Olha, ele estragou a minha surpresa. Porque... Quando a gente começou a conversar e criar essa conexão, o Charles usa essa frase que cuidar de você é um dever intransferível, e eu gosto muito de frases marcantes. E aí eu usei essa frase com uma colega de trabalho que estava num momento ali que ela estava muito desanimada. E aí quando eu mandei para ela que cuidar de você é um dever intransferível, ela falou assim, você mudou o meu dia, você mudou radicalmente, você está fazendo uma mudança de dentro para fora. E aí eu falei, a gente compartilha aquilo que é bom. Passei o teu contato, porque ela é de São Paulo, eu falei, começa a cuidar de você. Começa a prestar atenção nos seus pequenos hábitos, porque isso vai mudar a sua vida.
E o que é mais legal, quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda, né? Eu tenho um exemplo vivo dentro de casa, que é o meu marido. Meu marido, por ele janta churrasco todos os dias, ele faz tudo de errado. Mas por quê? É porque ele quer? Muitas vezes não. É a criação, é do jeito que foi. E eu comecei a seguir a minha estratégia, porque eu não tenho um plano alimentar, eu tenho estratégia. E ele começou a fazer junto. E agora é engraçado que quando a gente vai se alimentar, ele é um dos que começa a observar. Ele mudou, ele entendeu a mudança e está praticando de dentro para fora. E cada vez mais ele quer buscar esse conhecimento para levar para as pessoas, né? Eu brinco, né? Ele criou um monstrinho aqui, porque o monstrinho vai falando para outra pessoa e as pessoas percebem. Percebem a nossa energia, percebem a nossa vitalidade. O que você está fazendo diferente, né? E aí vem essas perguntas e a gente reflete e vê o quanto é bom a gente mudar, o nosso ao redor mudar e as pessoas perceberem. E o mais importante, ser uma mudança positiva, né? E que você está sentindo isso no seu dia a dia. Exato. E uma coisa muito bacana, até por conhecer o Laureano também, esposo da Milena, uma das coisas que logo na primeira consulta que é importante mapear é hábitos. Então, assim, dorme, vai no banheiro todo dia. Então, se você não vai no banheiro todo dia, você é enfesado. O nome já é enfesado, né? Termo, né? A gente fica, fulano é enfesado. E é verdade. E não ir no banheiro deixa a pessoa mais estressada. Então, as mulheres normalizam não ir no banheiro todo dia, ir 2 vezes na semana, às vezes uma. Tem um paciente que vai a cada 14 dias. Meu Deus do céu, como é que essa pessoa tá viva, né? E aí, você vê, mais importante do que começar ser magra vamos primeiro ajustar esse intestino. Porque quando você melhorar seu intestino, vai melhorar seu humor. Tá vendo? Uma cascata. Seu humor melhorando, o ambiente em casa melhora. Aí todo mundo percebe. Aí quando a pessoa não vai no banheiro, o que acontece, dona Milena? O que falam pra você? Meu Deus do céu. Tô tá enfesada, minha filha. Vai, arranja um negócio pra ir no banheiro já. Já, toma tudo quanto é remédio que você encontrar na farmácia, vai lá e pergunta, toma aquele remédio que vai resolver. Só que resolve ali na hora e o depois. Exato. Então é muito importante porque as pessoas ao seu redor, elas começam a perceber que você mudou. E você não precisa ficar falando na cabeça das pessoas. As pessoas vão percebendo e e a gente começa a trazer os iguais para perto. Então, às vezes uma pessoa, ela tá mais triste, ela tá mais cabisbaixa, e aí ela tá indo no psicólogo, não tendo resultado. Será que ela tá com os alimentos corretos? Será que ela tá convivendo com as pessoas corretas? Porque muitas vezes eu vejo uma pessoa ali lutando sozinha, né, numa batalha insana, e justamente porque ela não mudou o ambiente que ela tá. Porque é sobre mudar a cabeça, né, para ter resultado. É verdade. E a importância dos suplementos, Charles? Eu lembro também que em uma das nossas interações, né, uma das primeiras perguntas foi: quando que eu vou tomar creatina? Quando que eu vou tomar whey protein? Por quê? No meu entendimento, eu deveria fazer a ingestão desses alimentos para eu ter resultado. E o Charles, ele falou: Milena, não é agora. E eu demorei mais de 6 meses para conseguir fazer a ingestão. Né? E você passar ali conforme o meu entendimento e a minha avaliação. E eu percebo que muitas vezes as pessoas me perguntam assim: você já está tomando whey, né? Não, fui lá, comprei. Não, leu o rótulo, está comprando ali mal que sabe, sim, uma marca que está sendo vinculada. E a partir disso aí, tô ótima. Mas aí ela não vai no banheiro, ela não ingere água. E o quanto é importante a gente saber quando, como e quantidade, que ela lê ali, né? Um copo dosador, ela vai lá, mistura com água e toma. O quanto é importante também a gente saber qual é o momento certo de fazer a ingestão dos suplementos. E não só esses suplementos conhecidos também, mas você falou do teste genético, dos exames de prevenção, porque não só esses que a gente compra na farmácia ou nas lojas também. São aqueles suplementos que eu posso manipular. Afinal de contas, a minha estratégia alimentar é minha, ela não vai ser para o outro. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, polêmico esse assunto, né? Suplementação. Na nutrição clássica, né? Então, quando você está cursando ali a faculdade de nutrição, o que sempre fala? Você tem que bater a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura ali do paciente, a quantidade de fibra e tal. Mas muitas pessoas
fazem dessa maneira correta e não tem resultado algum. Quantas pessoas não conhecem? Não, ó, tô fazendo certinho o plano e não deu certo. Aí é que entra a personalização. Cada ser é de um jeito. Então, é claro, um teste genético é uma ferramenta que ajuda muito, mas é um investimento. Você faz uma vez na vida, mas depende do momento que você tá, porque você vai ter que separar sim, você pode parcelar para você ter isso. Mas, eu não tenho teste genético. Uma boa anamnese, que a gente vai entender como que são seus hábitos, como é que está a sua rotina. A gente vai ver se a quantidade mínima ali de carga proteica você está consumindo, porque uma coisa que eu observo bastante, gente, cabelo é proteína, unha é proteína, pele é proteína, sua imunidade é proteína. Você vai conversar com a pessoa, no café da manhã ela come um pão com manteiga e café. Aí no almoço ela come macarrão, batata frita, um pedacinho lá de carne. Ainda coloca arroz para ajudar. Coloca ali arroz. Aí no jantar ela come pão com queijo. Então assim, não bate a carga de proteína. E cada um tem uma carga de proteína. Depende aí disso que a gente vai percebendo no dia a dia. Por isso que é uma estratégia, olha, nesse momento vamos experimentar, ajustar dessa maneira. Tá dando certo? Então agora a gente ajusta. Não, olha, me senti empatufado. Tá, então a gente tem que ajustar mais aqui porque você deve ter uma genética mais coletora. Não, aí a gente ajustou um pouco de carboidrato, aí a pessoa sentiu que ela está tendo muitos gases. Olha, então você pode ter então uma genética mais para caçador. Então a gente vai ajustando, mesmo sem um teste genético. Aí tem a outra polêmica. Eu devo suplementar tudo porque eu consigo tudo no meio do animal, porque vem da terra, o nutriente. Não é bem assim. Por quê? Porque cada um é de um jeito. Então, existem pessoas que têm uma absorção de nutrientes diferentes. Ela não consegue absorver. Às vezes o intestino dela já está tão machucado que quando entra o alimento ali, o organismo dela não consegue fazer essa digestão direito. Então, ela também não absorve. Outra coisa nas ciências ômicas que a gente também fica sabendo você pode fazer, o seu intestino ele pode colocar na tua corrente sanguínea os nutrientes, seu corpo não usar direito e soltar no xixi, no cocô, que aí a gente consegue fazer um exame que a gente vê. Então, às vezes a pessoa vê lá na dosagem da corrente sanguínea. A B12 está maravilhosa. Aí a pessoa, tô cansada, acabada. Aí você faz esse teste de microbiota e aí você vê que tá saindo ali o metabólito da B12 todo. Então, a pessoa não está convertendo. Então, cada um é de um jeito. E aí você começa o quê? Personalizar. Então, quando você olha, a quantidade de B12 é X. Para uma pessoa que tem um polimorfismo, uma variante genética dessa que não absorve direito, vai ser maior. Então você tem que ajustar. É igual roupa, eu falo, né? Estratégia alimentar é igual roupa de casamento. Verdade. Não vai caber na primeira vez que você vai lá experimentar. Você vai fazendo ajuste. Porque, gente, cada um é um. Depende do momento que você está vivendo. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela separou recentemente. Ela estava toda perfeita. Nesse período da separação, a vitamina D dela foi no pé, vitamina B12 foi no pé, ela super inflamou. Por quê? Porque foi um evento muito estressante. Então, é uma pessoa que se ela não fizesse o acompanhamento, o que ia acontecer com ela? Daqui a um ano, ia estar pior. E aí, as mulheres, vocês ficam muito afetadas quando começa cabelo a cair, unha a cair. Aí o que acontece? Autoestima. E aí, sem autoestima, o que acontece? Você começa a comer, porque o que é fácil na nossa vida? Comida é super fácil. Verdade. Agora... Alimento industrializado, então, que você vai ali, pega... vou fazer não, dá trabalho. Dá trabalho. Né? E aí, o que acontece no nosso dia a dia? A gente vai numa rede social, vê todo mundo feliz. Aí você fala, nossa, eu queria ser feliz agora, eu não consigo. Ninguém mostra que tá feio, que tá ruim, né? Que tá ruim. Mas ela tá feliz lá. Queria ser feliz que nem ela. Nossa, fulano conseguiu um emprego, tá ganhando bastante dinheiro. Queria ser que... Aí não consegue. Mas comida tá aqui, disponível. É verdade. Aí começa a comer. E muitas vezes nem sabia que tá comendo. Por quê? Porque ela tá toda desregulada. Porque os eventos da vida dela provocaram aquela queda. Porque, gente, é matéria-prima, nosso corpo vai consumindo. A gente é momentos. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. A suplementação ela é individualizada, ela depende do momento. Hoje a gente tem bastante coisa bacana. Então a gente tem os nutrientes, a gente tem os fitonutrientes, que são esses que vêm oriundos dos chás, das ervas. A gente também tem hoje a classe dos adaptógenos, que são substâncias que nos adaptam a algo. Aí é muito legal porque a gente tem a nutrição, tem a neuronutrição, a gente tem a nutrição estética,
Então, assim, gente, é um mar de possibilidades quando a gente trabalha com medicina de precisão. E aí, por isso que a gente vai tendo resultados, porque a gente vai personalizando, entendeu? Eu falei para vocês que o episódio de hoje seria transformador e o mais importante é uma transformação de dentro para fora. E o programa, Charles, né, se chama Histórias e Conexões. E o que é legal, que a gente recebeu aqui um convidado muito especial, que você também conhece, que é o Tony, né, que ele já fez o brief do nome do programa. E aí, a gente começa a se encaminhar para o fim do episódio de hoje, que é muito triste, porque por mim eu ficaria falando dias, horas aqui, porque é um tema que eu gosto bastante. Como que foi a sua história com a nutrição? Como é que você chegou? Eu não vou dar spoiler, porque o Charles também é matéria de uma revista e ficou incrível, incrível, incrível. Eu queria que você contasse como é que você chegou na nutrição e como que isso te chamou, porque eu sei que não foi a sua primeira área de formação. E como é que foi essa sua história e essa sua conexão? Bacana. Olha, nada ensina mais que uma cama de hospital. É verdade. Então, eu estava já há muito tempo no mercado financeiro, comecei com 14 anos de idade, e aí eu estava com 27 e numa rotina que eu viajava o Brasil inteiro, performando um monte, ia para academia às 5 da manhã, ia dormir meia-noite e tal, aquela correria. E um belo dia eu descobri que estava com um tumor no reto. E, gente, isso era ano novo, mais ou menos. Na semana que eu voltei do ano novo, eu já fui operar. E qual foi a mudança de chave? Que no ano novo, eu estava com um monte de gente. No dia que eu acordei da cirurgia, que eu olhei ao redor, tinham 4 pessoas, 3 que estavam no Réveillon e uma que estava aqui em São Paulo. E da quantidade de pessoas que eu conhecia na minha vida e que eu tinha contato, poucas me ligaram, poucas mandaram mensagem. Ali começou uma coisa na minha cabeça. Aí eu lembro que eu voltei para casa e eu estava passando pela sala e aí estava a Bela Gil. Olha. Ela tinha um programa na GNT falando de alimentação e tal. E eu estava naquele período em casa, eu comecei a aplicar as coisas que ela estava explicando ali. E, ao mesmo tempo, estava me questionando muito. Poxa, como uma pessoa com 27 anos, que teoricamente tem hábitos saudáveis, está com um tumor. E foi aí que eu comecei a aplicar as coisas que ela estava falando ali no dia a dia. E aí começou. Espinha acabar, que eu já tinha feito 2 tratamentos de Roacutan, que eu tinha muita acne. Olha. Tinha o cabelo todo zoado, aí o cabelo começou a melhorar. Eu comecei a emagrecer 20 quilos, que eu era aquele magro falso, né? Sempre fui barrigudinho. Muita fadiga, falta de energia. E aí eu comecei a melhorar, voltei para a minha vida no banco, mas eu comecei a continuar estudando ali sobre saúde. Aí beleza, fui prestar um vestibular de nutrição só para prestar. E aí eu estava cozinhando em casa, 9 horas da noite, toca meu celular. Normalmente eu nem atendo o celular. E aí, tem dia, a pessoa, oi, Thiago, você participou do vestibular aqui da universidade e você não veio oficializar a matrícula. Eu falei, não, só prestei por prestar. Também que você tinha uma nota muito alta e a gente queria te dar uma bolsa de 100%. Olha só! Numa faculdade renomada em São Paulo. Eu falei, gente, é Deus falando de Olha o toque, né? E comecei a cursar ali a faculdade e eu tive mais outro tumor, que foi o que teve aqui. E aí eu já toquei essa retirada de uma outra maneira, um pouco melhor do que da primeira, porque mas já estava melhor. Aí beleza, continuei ali o curso. Foi quando eu entrei em contato também com o teste genético, porque eu estava sentindo uma fadiga muito grande mental e estudando para melhorar. Já tinha passado em vários psicólogos, psiquiatras, estava já desenganado, né, com essa questão da memória. E aí, até para resumir, para não ficar muito longo. Beleza. Fui meditar um dia, praticar yoga. Quando eu fui tomar banho, isso 1 ano depois da retirada desse aqui, passar a toalha, tinha uma bola, uma laranja nas minhas costas. Nossa. Gente, e aí, eu lembro até hoje, na hora você para assim, fiz chamada de vídeo com um médico, aí ele, você vai ter que fazer exame e tal, e eu lembro que a gente foi andar na praia. Essa caminhada na praia foi muito bacana, porque ali eu comecei a refletir, não, isso de novo tem mais um motivo na minha vida, é para ver se eu tô no caminho certo. Quando a gente olha pela medicina indiana,
a nossa lombar é onde a gente guarda os sentimentos. Olha. Então, tudo que a gente vai da vida vai indo para a lombar. Problemas da lombar são normalmente coisas que tá tendo ali. E naquela noite eu sonhei com um rinoceronte e uma pessoa da nutrição que eu admiro muito, que é o Luciano Bruno, que me introduziu nos chás. E eu sonhei com ele, eu falei, daí no dia seguinte, eu falei, tô curado, certeza. Aí, daí a minha médica, que já ia me operar na semana, aí no dia seguinte eu marquei a tatuagem, fiz uma tatuagem rinoceronte, fui fazer a cirurgia 2 dias depois com tatuagem, beleza, tirou, era benigno também. Aí, quando eu estava terminando a nutrição, comecei a pós em genética, aí já emendei, e na pós de genética, 10 anos, gente, esse é um resumo de uma história de 10 anos. Estava numa aula da pós, já com meu teste genético. Aí a professora fala, olha, quem tem essa variante genética aqui, tem uma suscetibilidade muito grande de ter tumor no reto. Olha, gente. Foi meu primeiro tumor. Gente, 10 anos depois eu desse rolê todo. Pego lá meu teste genético e aí eu sou homozigoto. Então eu herdei de pai e de mãe essa predisposição genética a ter tumor. Então assim, hoje eu sei que a minha missão de vida é levar saúde de verdade para as pessoas. Porque a administração de empresas que eu fiz, publicidade que eu fiz, eu escolhi. A nutrição, eu fui escolhido. Então eu só tô aqui hoje por conta disso. E aí é um prazer hoje estar podendo falar com vocês. Essa rodada foi 10 anos aí em um resumo. Olha, os olhos, eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando aí o episódio, né, e que estão ouvindo aí o podcast, o capítulo de hoje, vocês não estão vendo os olhinhos dele que estão brilhando. Afinal de contas, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de missão, é algo que realmente muda, né? É algo que a gente faz sem esforço e o universo conspira, né? E eu, de novo, reforçando aqui o que eu já disse algumas vezes, é uma mudança de dentro para fora. E o mais importante, é um caminho sem volta. Porque com mais informação, com mais cuidado, com mais atenção, você muda. Você muda a sua vida, muda o universo ao seu redor, muda. Então, nesse bate-papo de hoje, eu tenho certeza que vocês estão com vários insights. E aí, Charles, acho que é importante também falar para as pessoas como é que elas te encontram. Eu já te acompanho nas redes sociais, eu compartilho, porque quando a gente compartilha é uma forma de mandar o bem para a pessoa também, né? Não é só compartilhar o que é de ruim. Hoje em dia a gente abre, tem tanta coisa ruim. Por que não compartilhar para a pessoa um hábito legal, né? A sua frase que eu gosto de usar, às vezes eu faço algumas postagens, cuidar que você é um dever intransferível. Coloco entre aspas, porque a frase não é minha, mas ela muda o dia da pessoa, ela muda a sua energia. E como é que as pessoas te encontram? Você é super acessível, né? Responde. Gente, ele passa umas receitas assim maravilhosas e eu sou daquelas que gosta de seguir. Quando eu vejo, eu mando para ele, e aí, faz sentido, não faz, né? Até para saber se é legal ou não. Compartilho para as pessoas, olha, isso aqui eu já fiz, deu resultado. Não faz isso aqui não, porque não vai dar certo. Como é que a gente encontra o Charles? Olha, no Instagram é bem fácil, né? Que é Thiales, T-H-I-A-L-S, Seu Nutri. Diariamente eu posto dicas do Nutri, porque isso tem a ver com a minha missão de vida, que é compartilhar conhecimento. Conhecimento é democrático. Então, assim, eu só estou hoje aqui porque é realmente uma missão de vida. Então, eu entendo que Deus colocou. Eu adoro estudar, então eu estudo aí 3, 6 horas por dia, justamente para poder disseminar conhecimento, porque a ciência respalda a gente pode afirmar, porque realmente, gente, se tem mitologia, vai para a nutrição, porque tem muitos mitos. E como eu falei para vocês, tudo tem que personalizar. Não adianta falar, lactose é ruim, glúten é ruim, não pode comer isso. Gente, tudo depende. Depende é o que eu mais falo, né? É uma troca, então eu sou super acessível por isso, porque a gente está trocando. Então, a Mi passa receitas para mim, eu também passo para ela. Aí as que ela passa, eu também passo para outros pacientes. E assim a gente vai indo, vai fluindo, vai criando uma comunidade, tá bom? Porque é sobre isso. Na prevenção, você tem que encontrar alguém que te ajude a alcançar. E tem pessoas que vão se conectar com a gente, também não vai dar certo. Com certeza. Tá tudo bem. Não era o momento, não era pra gente, não é toda a roupa que vai servir. Se você for só numa loja para comprar roupa, né? Então é assim, a gente vai fluindo, gente, tá tudo bem. Ai, que delícia, que delícia. Charles, quero muito te agradecer. Como a gente falou no começo,
Eu sei que a sua agenda é corrida, afinal de contas, né? Se divide aí entre 2 estados, as suas vários pacientes e amigos, porque cada vez mais as pessoas estão te acessando e é legal ter essa acessibilidade, porque muda tudo tão rápido, né? Foi um prazer. Tenho certeza que todo mundo que está conectado, que está ouvindo o nosso podcast, vai te procurar e vai dizer, olha que legal, vejo o Charles. Sei que você tem uma conexão linda com Joinville também, assim como eu, que não sou de Joinville. Até me arrepiei. Olha, e tudo sem combinar, porque você sabe que aqui o nosso programa não tem nada combinado. É sempre, as pessoas elas trazem o que elas têm no coração, o que elas têm de alma. Afinal de contas, histórias e conexões é o que a gente leva para a nossa vida, é o que a gente vai encontrando. E a sua conexão com Joinville é linda. Já te falei algumas vezes, você já é um joinvilense de coração, porque é uma cidade, são pessoas que nos abraçam, são pessoas que nos conectam. E tudo que é bom é como uma planta. A gente rega, a gente cuida e isso transparece, né? E a sua conexão só vai aumentar. Tenho certeza aqui que você foi recebido muito bem por todos. Gente, ele tem uma energia incrível. Pena que vocês não podem sentir, mas é muito bom. As suas dicas mudaram a minha vida, estão mudando os meus hábitos, a vida da minha família. E eu quero que isso chegue para mais pessoas. Então, muito obrigada de coração. Que a gente possa voltar aqui mais vezes para falar sobre um tema tão importante, sobre esse autocuidado e como que isso pode trazer a diferença na nossa vida. E aí, para a gente fechar, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast e que estão aqui nos acompanhando no nosso programa. Afinal de contas, a gente falou sobre temas tão legais, né? Olha, primeira coisa, gente, para os joinvilenses, eu tenho até uma tatuagem de guarda-chuva, hein? Olha, isso eu não sabia! Tem uma tatuagem de guarda-chuva. Tem um poeta que me acompanha na minha vida, que para mim ele é uma energia que é acessível e tá disponível em todos os lugares. Eu ganhei um livro dele, do meu pai, quando era criança, e olha que meu pai nem sabe ler, e hoje o quanto que ele me acompanha, que é Fernando Pessoa. E ele fala uma coisa que eu compartilho sempre com meus pacientes e também no Instagram. A gente não vive, a gente navega. Então lembre-se, tem dia que a gente vai navegar que o tempo tá bom. Tem dia que tá com chuva. Então a gente tem que ajustar as velas para navegar, tá? Então cada dia é um dia. Então a gente não vive, a gente navega. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, que vocês naveguem bem aí na vida de vocês. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Verdade. Então que a gente viva bem, gente. Faça um bom investimento aí. É isso aí. Obrigada por esse episódio. E foi transformador hoje, foi incrível. Quero muito agradecer a todos vocês que ficaram conectados conosco. Teremos mais episódios. Eu tenho certeza que esse clima, essa energia que está aqui no episódio de hoje vai chegar até você que está conectado conosco. Então, um grande beijo para todos que estão nos acompanhando. Mandem aí as pessoas que vocês gostariam de ver aqui no nosso programa. E um beijo e até o próximo episódio de Histórias e Conexões com Elas.